importante a gente conversar e entender um método de leitura da Bíblia. Lamentavelmente, ao longo da história e na atualidade, ela é muitas vezes utilizada de forma descontextualizada, literalista, oportunista, instrumentalizando muita violência e muita guerra. O quanto já se matou e se fez violência em nome de Deus ao longo da história. E o quanto isso tem a ver com uma determinada forma de abordar o texto bíblico. Então, rapidamente, eu quero colocar aqui os pressupostos, as bases da leitura bíblica que faço e que não vem da minha cabeça. Vem de toda uma longa tradição histórica dentro do próprio cristianismo. Primeiro, é importante entender que toda leitura é uma espécie de coautoria e de interpretação. O leitor, a leitora, tem o seu universo social, tem o seu universo cultural, e ele carrega para o texto a sua dimensão pessoal. Isso não muda quando se abre a Bíblia para ler. Então, uma leitura bíblica precisa considerar o universo do leitor. Uma leitura bíblica também precisa considerar o universo do escritor. O texto não está flutuando no tempo e no espaço. Ele tem uma dimensão histórica, ele tem um contexto cultural, econômico e social. Essa é a base quase que inicial de uma leitura da Bíblia. Considerar o contexto histórico do texto e considerar o contexto histórico daquele e daquela que lê. E então nós chegamos a uma parte muito importante. Toda leitura da Bíblia tem escolhas, conscientes ou inconscientes. Toda leitura da Bíblia tem uma dimensão interpretativa, quer queira, quer não. Não existe uma leitura automática, neutra ou imparcial. É importante compreender que toda leitura é, em parte, uma interpretação e que toda leitura da Bíblia carrega decisões e escolhas, conscientes ou não. A partir dessa perspectiva, tem um eixo fundamental de leitura da Bíblia. Nós lemos a Bíblia a partir de dois elementos fundamentais. Primeiro elemento, a partir da história, dos dramas concretos dos homens e das mulheres ao longo do tempo. Esse é um fator interpretativo fundamental. É ler a Bíblia olhando para a cultura, olhando para a economia, olhando para o acúmulo de conhecimento ao longo da história. É ler a Bíblia a partir desse universo concreto, onde os nossos pés pisam. Um outro aspecto essencial é ler a Bíblia a partir dos sinais históricos de Jesus de Nazaré. Ora, nós somos cristãos. Temos Jesus Cristo como o auge da revelação, como o semblante de Deus na história. Então a nossa compreensão da história de Jesus é uma lente, é uma forma pela qual nós interpretamos o todo da Bíblia. O que tem de gente aí pegando textos aleatoriamente, tirando do contexto e assim instrumentalizando a violência, o preconceito e formas brutais de existência, isso não é brincadeira. A leitura da Bíblia precisa ser feita considerando a carga interpretativa de quem lê, considerando o contexto histórico do texto, considerando a história da humanidade e considerando a história de Jesus. A leitura da Bíblia tem que ser feita, de preferência, coletivamente, comunitariamente, horizontalmente, a partir das lutas concretas dos homens e das mulheres. Imagina só, uma leitura da Bíblia a partir da lente feminista, uma leitura da Bíblia a partir da lente quilombola, uma leitura da Bíblia a partir da lente dos conflitos urbanos, dos sem-teto, dos conflitos agrários, dos sem-terra, uma leitura da Bíblia a partir da história concreta dos homens e das mulheres. Nós precisamos democratizar essa leitura. Nós precisamos reinterpretar a Bíblia com essa esperança de que a leitura da Bíblia promove em nós generosidade, sensibilidade, senso de justiça e amor profundo à humanidade. Porque quem levanta as mãos ao céu esperando um futuro melhor, precisa estender as mãos à terra construindo um presente alternativo. Então que a leitura da Bíblia seja horizontal, seja coletiva, seja comunitária, seja a partir da história, seja olhando para Jesus, apenas para produzir verdadeira paz e bens para a humanidade.